Como funciona a hipnose? Hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer um pensamento ou sentimento aceitável. Eu vou começar te explicando como funciona a nossa mente. Mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. Ela não é palpável nem tangível. Nós podemos dividir a mente em três partes. Você pode imaginar como três profundidades: a mente consciente, abaixo dela a mente subconsciente e mais fundo ainda a mente inconsciente. A mente inconsciente é responsável por nos manter vivos, controlando nosso sistema imunológico e a nossa programação para viver, respirar, temperatura, digestão, etc. Já a mente consciente é onde passamos a maior parte do nosso tempo e ela representa 5% do que somos. Ela faz 4 coisas: analítico, analisa e toma decisões o tempo todo. Racional, a mente precisa ter uma justificativa para tudo que faz. Sem uma razão, ficaríamos ansiosos ou frustrados. Porém, nem sempre a razão da mente consciente corresponde à realidade. A resposta consciente a um hábito negativo pode ser uma e ela pode não corresponder ao real motivo que te faz manter aquele hábito. Já a força de vontade serve como uma força impulsionadora quando você precisa começar ou terminar uma tarefa. O lado ruim disso é que ela funciona como uma bateria que de vez em quando descarrega e te impede de terminar o proposto. A quarta coisa é a memória funcional, que te faz lembrar de informações do dia a dia, como o endereço da sua casa e o seu número de telefone. Essa mente muitas vezes está errada, como vimos acima, tornando uma mudança de hábito muito mais difícil. E onde está o nosso verdadeiro eu? Ele vive na mente subconsciente. Ela é responsável pela memória de longo prazo e grava experiências, principalmente emoções, para você viver melhor. Porém, ela grava da maneira como ela mesma interpreta. Ela funciona como um computador com 5 pastas principais. Memória. Tudo o que já aconteceu fica gravado na memória, principalmente as emoções que sentiu em determinados momentos. Hábitos. Tudo o que fazemos de forma frequente vira um hábito, e isso serve para nos poupar energia executando algumas ações automaticamente. Emoções. Aprendemos a lidar com nossas emoções conforme as nossas experiências vivenciadas. Autopreservação. A mente consciente não consegue lidar com as emoções, somente a subconsciente consegue, e às vezes ela nos coloca em problemas, pois a sua função é nos proteger, mas nem sempre ela vê o perigo corretamente. Pode ser um perigo real ou criado por nossa imaginação. Se ela sentir o risco, evitará a situação da forma mais rápida e conveniente. Ociosidade. Nossa mente é preguiçosa e ela fará de tudo para manter as coisas como sempre foram, pois é mais confortável assim. Mudanças demandam muito trabalho e continuar onde está, mesmo sendo negativo, é o caminho mais tranquilo para a nossa mente. Para uma mudança de hábito ocorrer, ela tem que estar escrita na nossa mente subconsciente. Fator crítico. Tudo que chega até você, sua mente julga, ainda que você não tenha consciência. É o fator crítico que vai julgar o que é certo ou errado. Cada experiência é como um copo. Esse copo se enche de determinado tipo de gota em cada área da sua vida. Por exemplo, se suas experiências são sempre negativas em relação ao trabalho, seu copo vai entender que sempre será negativo e isso afeta o seu modo de perceber as coisas. Se você recebe uma sugestão contra a sua programação interna, o seu fator crítico vai rejeitar. Por exemplo, se você tem baixa autoestima e alguém te elogia, você rejeita. Porém, se alguém te critica, sua mente absorve a ideia, fortalecendo ainda mais a sua crença negativa. Uma maneira de driblar o fator crítico e conseguir mudar de vez uma crença ou hábito é utilizando a hipnose. A hipnose é quando uma sugestão atravessa o fator crítico e é absorvida pelo subconsciente, afetando a sua memória emocional, aquela que forma as crenças. Por exemplo, quem já não chorou assistindo um filme?
Você sabe que aquilo não é verdade, mas se permite acreditar naquela ideia como realidade e sente as emoções como se fosse algo real. A hipnose é um estado natural da mente, sem efeitos colaterais ou contraindicações. É indicada para desconfortos físicos e mentais, ansiedade, dores, traumas, depressão, fobia, emagrecimento, tabagismo, baixa autoestima e outros. Mitos e verdades. Você perde o controle da mente. Mito. Você fica no controle, tanto da mente quanto do corpo, o tempo todo. Vou dormir durante a sessão. Mito. Durante o sono, não temos o controle dos nossos pensamentos. Já na hipnose, você participa ativamente. Você não conta segredos. Verdade. Mesmo em transe, a mente se mantém em vigília e dessa forma protege a sua integridade. É impossível acordar do transe. Mito. Todos nós entramos em transe diariamente, ao assistir um filme, ao estudar, ou seja, quando requer um certo nível de concentração. Não há risco de não acordar do transe. A pessoa fica consciente. Verdade. Muitas pessoas pensam que na hipnose ocorre a inconsciência, e isso não é verdade. A consciência deve estar presente para que o paciente participe do processo. O indivíduo hipnotizado é dominado pelo hipnoterapeuta. Mito. Na hipnose, o estado de transe é uma auto-hipnose, ou seja, o hipnotizador é apenas um facilitador. Para problemas imaginários, soluções imaginárias. Entre em contato e retome o controle da sua vida. @AnaEllerPsi, anaellerpsicologia.com.br